Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Julie do estúdio Hello Joy e hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês como fazer uma capinha dessa para Traveler's Notebook, ou também é conhecido como Midori. Se você está gostando do canal, já pode curtir o vídeo, compartilhar e também se inscrever aqui, que me ajuda muito a trazer mais vídeos para vocês e mais tutoriais, tá bom? Então, o Traveler's Notebook, na verdade, é o caderno do viajante, e ele foi criado para que as pessoas pudessem carregar diários, digamos assim, com uma maior facilidade. Realmente ele é bem prático, né? Então, essa capinha aqui, por exemplo, ela tem 4 elásticos internos e eu consigo colocar esse tipo de caderninho nesses elásticos, então carregar por aí sem ter perigo do caderno cair. E se a capinha tem um bolso, eu consigo carregar mais coisas aqui dentro, um porta-caneta. Aí vai depender de como você vai querer fazer a sua capa. Mas basicamente um Midori ou Traveler's Notebook seria isso, né? Traveler's Notebook é o caderno que vai dentro dessa capa. Mas também a gente encontra o conjunto inteiro, né? Como Traveler's Notebook. Esses todos aqui foi eu que fiz e eu criei essa técnica aqui porque eu estava procurando fazer capinhas que fossem mais resistentes e não fossem tão molinhas, sabe? Que tivessem uma estrutura melhor. Então, essa foi uma técnica que eu criei que vai misturar uma capa de couro ecológico com tecido interno. Mas a estrutura do Midori ou do Travelers, ela é parecida sempre, que é uma capa com elástico dentro. Então, essa capa você vai encontrar de diversos tamanhos para diversos tamanhos de caderno, uh, diversos formatos, materiais, enfim. Mas basicamente ela segue essa estrutura aqui, tá bom? E o que eu vou ensinar hoje para vocês vai ser esse que é o mini, que eu acho mais fácil de mostrar aqui na tela, né? Porque ele é menorzinho, então para ver os detalhes. Esse aqui também eu fiz, ele não tem os bolsos internos, mas ele também cabe 4 caderninhos e ele tem essa proteçãozinha aqui, ó. Pode ver que ele tem uma boa estrutura, ele é bem durinho, então ele não enverga fácil, os cadernos ficam bem protegidos aqui dentro. Esse outro foi um modelo que eu também fiz, usando tipo um couro com brilho assim, e ele cabe dentro até o meu Kindle. E esse daqui também no mesmo sistema, só que esse aqui não tem costura, então a costura é um acabamento que você pode dar depois, mas não é necessário, olha, sem costura ele fica também muito bacana e, ó, super resistente. Então, os materiais básicos que a gente vai precisar para fazer essa capinha de TN ou Traveler's Notebook, na verdade os materiais são os mesmos para qualquer tamanho, mas você vai precisar de um pouco mais de tecido e um pouco mais de couro, no caso de uma capa maior do que essa. Essa capa é uma capa mini, mas pode ser feito também em outros tamanhos. Vai precisar de tecido 100% algodão para a gente poder laminar esse tecido aqui, um pedaço de corino ou couro ecológico. Eu gosto desse porque ele tem como se fosse uma telinha aqui atrás que faz com que a cola penetre bem e ele fique bem colado no tecido laminado. Também vai precisar de um elástico roliço para a gente poder fazer os elásticos em que os cadernos vão ficar, um estilete, régua, um furador. Eu tô usando esse furador aqui, mas ele pode ser também aquele outro menor. Eu só não sei se um furador caseiro, daquele tipo comum, ele vai ter força suficiente para furar o couro e o tecido. Eu nunca experimentei, mas você pode experimentar aí na sua casa. Vai precisar também de cola extra forte, PVA, porque essa cola aqui, ela cola muito bem, ela segura muito bem, então a capa não vai descolar. Um rolinho, um pincel, uma base para colocar a cola e daí opcionalmente você pode usar ilhós coloridinho para fazer onde passa o elástico. No caso, esse daqui eu fiz com ilhós, mas ele não é necessário, é opcional. Você pode deixar somente os furinhos, como eu deixei nesse daqui, ó, que funciona super bem também. E opcionalmente também um arredondador de cantos. Você pode deixar o canto retinho mesmo, né? Só que eu gosto de fazer esse arredondado, que eu acho que ele acaba não dando tanto orelha assim na capinha.
Além disso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos os materiais necessários e também 2 arquivos. Um arquivo desse tamanho aqui para ser impresso em uma folha A4, que é do tamanho da capa do nosso TN, a capa final, que é o tamanho que a gente vai fazer depois o refile, e também onde devem ir os furinhos. Nesse caso aqui eu coloquei 2 furinhos, e tem também a opção de impressão em folha A3, que seria daí no caso para o tamanho de capa maior, né, que é a capinha A5. Então depois você pode baixar esses arquivos aqui, imprimir e usar eles como gabarito para fazer a sua capa. Para começar, eu fiz a laminação do tecido. Laminar nada mais do que é colar esse tecido em um papel com uma gramatura um pouco maior. Aqui eu usei um papel de gramatura 140 e eu aconselho não usar um papel muito fininho, senão não vai dar a estrutura que a gente precisa para fazer essa capinha. Então, para laminar é só passar a cola com um rolinho ou um pincel no papel e ir colando o tecido por cima, ajeitando esse tecido. Eu prefiro usar a mão mesmo para tirar qualquer bolinha, qualquer defeitinho que tem ali, porque se fizer muita força, como com uma espátula, pode abaloar demais o tecido e não vai ficar legal. Então, realmente é só para colar bem esse tecido no papel. Assim ele vai ficar bem coladinho. Depois que colar o tecido, você ainda pode passar ferro. Isso ajuda a deixar o papel mais retinho também. Para fazer a capinha, eu passo a cola também por cima do tecido. Isso ajuda a deixar ele impermeabilizado e também a não soltar nenhum fiozinho na hora que a gente vai refilar ele para fazer a capa. Porque se não fizer essa etapa da cola por cima do tecido, pode ser que ele fique desfiando um pouco de fiozinho ali, sabe? Então, eu acho bem interessante fazer isso. Então, depois da gente laminar o tecido aqui no papel, eu vou fazer uma outra laminação, no caso, do couro nesse mesmo papel. Então, de um lado vai ficar tecido e do outro lado vai ficar o couro. Então tá pronto, o processo de fazer a laminação aqui do corino no tecido é basicamente a mesma, só que agora eu vou deixar esse pedaço aqui de laminação, no caso, de tecido com corino, descansar. Então, o que eu faço é, eu coloco, assim, livros bem pesados em cima dele, que cubram toda a área, e deixo descansar de um dia para o outro, secar de um dia para o outro, para que ele fique bem lisinho, bem retinho, e tenha uma boa secagem com uma boa colagem, para ele realmente não descolar a hora que a gente for fazer o refile e cortar no tamanho da nossa capinha, tá? Então, o legal é realmente fazer isso, deixar descansar bem para que ele esteja bem colado. Como eu já tinha feito o processo de laminação todo no dia anterior, então esse daqui já estava pronto, já estava descansado. E eu gosto de deixar realmente debaixo de livros bem pesados, descansando uma noite inteira, assim, para que ele seque bem e fique bem colado pra gente fazer esse processo de agora, que é a parte de cortar realmente a capa no tamanho que a gente quer. Então, aqui eu tenho esse gabarito, que é o mesmo gabarito que eu tô disponibilizando aqui, mas eu cortei ele nesse papelão mais durinho aqui, para ficar mais firme para marcar, porque a folha sulfite, A4, ela não vai ser legal para marcar, né?
Prontinho, aqui tá basicamente a estrutura da nossa capa. E como eu falei, ela fica bem firmezinha, bem durinha com essa técnica, né, de fazer o tecido laminado junto com o corino. Agora a gente vai fazer a marcação dos furos para poder furar e passar os elásticos. Aqui eu já tenho o gabarito de furação, que tá disponível para download na descrição desse vídeo. E eu vou colocar ele aqui em cima e daí ele vai me dar certinho aonde eu devo furar aqui. Se você tem um furador desse tipo aqui, você consegue fazer até aquele furo mais fininho, que é esse furo aqui. Que se você não vai usar um ilhós, ele fica mais bonitinho, né? Mas também não tem problema de fazer do furo maior. E essa ferramenta também é legal porque ela consegue fazer furo aqui no meio. E as outras ferramentas não têm essa possibilidade, mas você também pode estar usando um martelo com um preguinho para fazer esse furinho aqui. Também é válido, porque é só um buraquinho para a gente poder passar os elásticos, né? Então, aqui eu vou fazer a marcação. E vou furar. Eu vou furar com o buraquinho um pouquinho maior, porque eu vou passar o ilhós, vou colocar o ilhós nele aqui pra ficar mais bonitinho. Prontinho, ó. Aqui eu tenho todos os furinhos já feitos que eu vou precisar para depois passar o elástico e, no caso, colocar o ilhós. Aqui eu já coloquei todos os ilhós nele e agora é a hora de passar o elástico. É importante dizer que se você vai fazer uma costura na máquina, é interessante fazer essa costura sempre antes de colocar o ilhós e antes de colocar o elástico, porque senão não vai passar ali na máquina, vai ficar ruim, né? Então, na verdade, dá pra fazer a costura antes de fazer até a furação, porque vai passar a costura toda ao redor aqui pra fazer esse acabamentinho aqui, né? Eu vou dar também uma opção em um próximo vídeo de uma costura feita à mão pra quem não tem máquina de costura, tá? E que vai ficar bem legal também. Mas nesse daqui eu não vou fazer costura, eu vou deixar ele assim, porque eu acho que é a opção mais simples, né? Que nem todo mundo tem a máquina. Agora eu vou passar o elástico. Então, como eu fiz só 2 furos, ele vai ficar 4 elásticos também. Mas esse aqui eu fiz 13, então 2 elásticos vão no meio. Esse aqui vai ficar um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô passando o elástico 2 vezes no mesmo buraquinho, porque daí ele vai me dar 4 elásticos. E eu tenho que ir ajeitando aqui e puxando. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou passar mais uma vez no buraquinho. Se o seu buraquinho talvez ficar muito pequenininho aqui, ele não vai passar direito, então é legal deixar um buraquinho maior mesmo. E aqui eu vou ajeitar, então eu vou amarrar ele bem aqui no meio, então eu vou deixar um pouquinho a mais pra fazer a amarração e o restante eu vou puxar pra cá de novo e deixar ele bem justinho. É interessante que o elástico ele fique mais justinho aqui, ele não fique tão solto, sabe? Porque se ele ficar muito solto aqui, ele não vai prender o caderninho como ele deve, mas ele também não pode ficar assim tão tensionado a ponto de ele começar a envergar a capa. Então, eu tento deixar ele num meio termo aqui, tá? Aí, aqui eu vou medir mais ou menos um pedaço para poder fazer a amarração e vou cortar.
E vou passar ele novamente por esse buraquinho aqui. E vou amarrar ele aqui. E pronto, os elásticos para os caderninhos já estão aqui. Aí eu corto aqui mais rentezinho ali. Prontinho, a estrutura básica já tá aqui. Agora, a gente vai passar um elástico aqui no meio. Para passar o elástico do meio, eu vou medir mais ou menos quanto que eu vou precisar aqui para fechar. Então, aqui eu vou cortar também, para fazer um nozinho. Só que daí, eu quero colocar esse pedacinho aqui que eu cortei da sobrinha para fazer essa proteção aqui. Então, eu vou passar ela aqui no meio. Depois, vou colocar aqui dentro. Vai dar mais ou menos isso daqui, ó. Ele esticadinho assim. E agora, eu venho aqui e faço um nozinho pra prender esse elástico de fechamento. Ó, perfeito. Agora, a capinha tem essa proteção aqui pro elástico não marcar. E é só cortar o excesso aqui dentro. Pronto, a nossa capa tá prontinha. Claro, você pode colocar algum frufruzinho, alguma coisinha aqui nos elásticos, se quiser, um pendurucalho aqui, sem problema nenhum. Mas, basicamente, a estrutura dela é essa daqui, ela tá prontinha para ser usada. Eu ainda vou arredondar os cantinhos dela, porque eu gosto mais, eu acho que fica mais bonitinho. E depois, o que sobrou aqui, com a marcação que ela já fez, eu venho e corto com a tesoura, e fica perfeito, ó. E prontinho. Se você não tem essa ferramenta de arredondar o canto, você pode colocar uma moedinha ou alguma coisa que seja arredondada ali pra marcar e cortar com a tesoura mesmo, ou com um estilete. E é isso, gente, a nossa capinha tá prontinha, olha só que fofa que ela ficou. Essa aqui é no tamanho mini, então cabe em caderninhos pequenininhos, você pode levar na bolsa. Vou mostrar com um caderninho dentro. Dá pra levar até 4 caderninhos nela. Prontinho. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, dá um joinha aqui, dá um like, compartilha esse tutorial também e aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo tutorial.